alguma coisa, e o Marcelo também está falando de Bíblia, que gosta de estudar, Evangelho, aquela coisa toda. Então nós vamos falar hoje uma coisa assim sobre o que é Evangelho sinóticos. O que é Evangelho sinótico, né? Nós sabemos que nós temos o quê? Quantos evangelhos? 4. É isso? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas, João. E João. Desses 4 evangelhos, existem 3 que são praticamente, muitas coisas que são faladas neles são praticamente repetidas nos 3, com exceção do João. Do João ele já não entra nesse quadro dos sinóticos, não. Mas os outros 3, determinados assuntos repetem, né? E já sabe isso, alguns já sabem, outros talvez não. Por quê? Que repetem porque todos esses apóstolos viveram na mesma época praticamente. E sempre que eles iam pesquisar ou para fazer alguma coisa ou escrever a Bíblia, alguns dizem que de repente a pessoa, no caso, faz de conta, vamos dizer Lucas, ele pegava alguma coisa de Mateus e escrevia algum negócio, né? Ou pegava de Marcos e escrevia alguma coisa. Alguns dizem isso, mas a realidade não é bem essa. A realidade é o quê? Como todos eles viveram praticamente na mesma época, então todos presenciaram tudo aquilo de Jesus, né? E cada um, e tudo aquilo que Jesus fez, e todos eles tinham um sentido de colocar na ótica deles, na interpretação deles, aquilo que Jesus havia feito, entendeu? E lógico, cada um, se for hoje em dia a gente contar uma história, se por exemplo o Messias contar uma história aqui, ou melhor, o Messias realizar uma coisa, ele vai e faz ele chega, você é bom em fazer o quê, Messias? Pão, alguma coisa do tipo? Comida? O que seja que for. Frango, tudo bem. O Messias sabe fazer frango. Então se ele for fazer um frango ensopado aqui hoje, e a gente ficar observando, cada um de nós vai fazer o quê? De um jeito. Vai falar que ele fez de um jeito, ou vai explicar aquilo que ele fez de uma maneira, de acordo com o conhecimento de cada um. De repente a senhora vai falar, o molho era bom porque tinha isso, que tinha aquilo, que tinha a cebolinha, que tinha um pouco de pimenta e tal. Por quê? Porque a senhora gosta de cebolinha e a senhora gosta de pimenta. De repente a Adriana ia falar, não, o molho estava bom porque tinha bastante tomate, e tomate não sei o que tem. Por quê? É o frango, mas ela lembrou do tomate, coisa que você não lembrou, e está dando ênfase naquilo. E vai falar da cebolinha, vai falar da mesma coisa o Marcelo. O Marcelo já vai lembrar provavelmente do tamanho do frango. O frango era bom porque era grande, e é bem gostoso. Eu nem vou lembrar dos temperos. Eu acredito, João, que cada um especifica do seu modo. Isso que é sinótico. Cada um vai especificar, segundo o conhecimento dele, aquele mesmo assunto. De várias maneiras, mas o assunto é o mesmo. Chama sinótico. Eles testemunharam as histórias, eles estavam ali todos ao mesmo tempo. Então, cada um contou da sua forma, só que são pequenos detalhes diferentes. Às vezes é quase igual. Mas por exemplo, a gente está aqui no pequeno grupo. Se eu for perguntar para a Fábia como foi o começo antes de eu chegar, ela vai falar. Ele também vai, mas cada um vai falar na sua palavra com poucas diferenças. Então, eles. Muito mais detalhes, outros não. Eles testemunharam as coisas. Cada um contou o seu, mas algumas são praticamente iguais, tem bem pouca diferença. Tem outros que nem isso. Sinótico. Então é sinótico. O que é? É algo que tem a mesma visão, né? Do mesmo ponto de vista. A visão de cada um do mesmo ponto de vista. Isso que então, mas uma coisa que a gente vai aprendendo na vida, né? Se alguém um dia for que é sinótico, você vai tomar nota de sinótico, eu quero tomar nota, que você tome nota para mim. Depois ele passa. Agora, por que os sinóticos têm narrativas tão parecidas? Por quê? Aquilo que nós já falamos. Não existe uma única resposta, como eu falei, para essa questão. Alguns afirmam que os mais antigos deles foi escrito que tenha sido o Evangelho de Marcos. Alguém diz que o mais antigo é o Marcos. Que teria sido usado por Mateus e por Lucas como uma fonte de pesquisa na escrita de suas narrativas. Alguns dizem que é isso, mas nós sabemos que talvez não é bem isso, porque todos eles viveram na mesma época, né? Mas também podemos levantar aqui uma questão das fontes, principalmente pessoas que viveram a história, testemunha, é chamado de testemunha ocular, aquele que viveu a história. Se você presenciou, você é uma testemunha ocular dos fatos, né? Ou pessoas que estiveram bem próximas a Jesus, ou no caso a narrativa.
Então é isso que nós vamos partir do princípio, que eles viveram próximo a Jesus, todos eles, e é por isso que tem praticamente a mesma história. E cada um vai contar, como a Adriana já falou, segundo a interpretação dele. Porque um era médico, o outro era cobrador de impostos, pescador. Que seja pescador ou trabalhador, então cada um tinha uma situação, e cada um conta segundo o que ele sabe. Cada um tinha um nível nível intelectual, então o que era doutor é mais culto, o outro é mais simples, mas você vê, se fosse mulher, a gente ia ver que ia florear mais, mas como era homem, o negócio já está bem mais fidedigno, praticamente igual, porque homem não enfeita tanto. Eu acho que eu vou esse mais detalhista, não ia ser mais. A cor da roupa, penteado. O detalhista vai pegar mais um ênfase no negócio, aquele que é mais rápido vai contar no negócio. A gente vai verificar que tem um desses que nós vamos até ler agora, que um deles é bem sucinto na história dele, é bem resumido. Mas o fato é o mesmo. Que coisa engraçada. Então cada um, você falou, cada um vai florear de um jeito ou vai menos florear a situação. Aqui também tem, os 3 evangelhos sinóticos são Mateus, como nós falamos, Marcos e Lucas. Veja um exemplo, por exemplo, a tentação de Jesus. Então é isso que nós vamos estudar hoje, é isso que nós vamos verificar. Vamos verificar a tentação de Jesus para vocês verificarem como cada um viu a situação. Mas no fundo, o resumo, o principal de tudo, era a tentação de Jesus. Então vamos lá, vamos abrir Mateus 4. Eu estou fazendo isso devido àquele negócio que o Marcelo falou de vida e tal, para ele entender que às vezes ele vai ler um evangelho. Eu falei para ele começar em Mateus, começar a ler os evangelhos. Foi, Marcelo? Porque de repente a pessoa começa a ler o evangelho, começa a ler um evangelho, aí ele vai cair para outro evangelho, que de repente a história é a mesma, e vai ter um negócio bem diferente. Aí ele vai questionar, por que esse e por que aquele? É porque são questões de interpretação. É Mateus 4, de 1 a 11. Quem gostaria de ler? Vamos ler cada um versículo, né? Eu começo aqui então. Vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, abaixo, porque está escrito: E aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrardes e me adorardes. Então disse-lhe Jesus: Vai a ti, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorares e só ele servirás. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Muito bem, aqui nós vemos em Mateus o que? A tentação de Jesus, né? Satanás pegou e ele levou ele para vários locais, tentando fazer com que ele deixasse Deus e agisse como um ser humano, que quisesse a glória também para ele. Mas Jesus, de toda que a maneira, ele se desviou, né? E dizendo com cada afirmativa de Satanás, que Satanás é assim, ele te coloca uma situação para você, nas entrelinhas para te pegar. E Jesus, o que ele fazia? Ele retrucava no momento certo, colocando que aquilo que Satanás estava dizendo era mentira, vamos dizer. Não era bem daquele jeito que Satanás queria. Isso na visão de Mateus, que foi dessa maneira. Vamos ver agora Marcos. Você vê como é engraçado, como já é bem mais resumido Marcos. Marcos primeiro.
Marcos Marcos 1, 1. de 12 a 13. Aí já começa, só o próprio Marcos está 1. Marcos 1, Depois de Mateus. depois de Mateus, Marcos. Olha, Marcos 12. Mateus nós vimos de 1 a 11. 11 versículos. Esse aqui são 2 versículos só, de 12 a 13. E vai falar da mesma história também. Marcos quanto? 2? É Marcos 1, de 12 a 13. 12 e 13. É. Nossa, só 2 capítulos? Então, Só dois Versículos. 2 versículos. A diferença É tímido. Subentende assim que Marcos ele é um que? Curto e grosso. O Marcos é um Marcelo, né? Não gosta de falar muito. Poucas palavras. Poucas palavras. Então aqui ele diz assim, ó. Amém? Todo Amém. mundo, então eu vou ler. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Vocês estão percebendo? Ele contou toda a história que praticamente Mateus falou e resumido. Ele falou que teve por 40 dias no deserto, alimentando pelos anjos, e foi tentado, e os anjos faziam com ele. Está vendo que coisa engraçada? Era a mesma história do outro. Aqui já é bem. Não vê que Lucas já é um pouquinho maior, mas você viu que a história é a mesma. Os fatos que ele deu mais ênfase eram diferentes, mas a história é a mesma. Ele não falou nada da história do Ele não deu detalhe, mas ele Não falou deu detalhe. que deitado que Jesus ficou Aqui, ó, vocês entenderam? Aqui, a minha Bíblia tem um resumo aqui, como você fala, só para o pessoal entender um pouco dessa história. Ó, para vocês terem uma ideia, os meus resumos aqui da Bíblia, eles são maiores do que praticamente o versículo. Que diz, ó, Jesus abandonou as multidões e foi para o deserto, onde foi tentado por Satanás. A tentação só nos causa algum mal quando cedemos a ela. Não devemos guardar o ódio ou ressentimento por causa das ocasiões em que fomos tentados, porque por meio das tentações, Deus fortalece o nosso caráter e nos ensina valiosas lições. Quando enfrentamos Satanás e formos forçados a lidar com as suas tentações, bem como com toda a desordem que eles causam, devemos nos lembrar de que Jesus, ele usou a palavra de Deus contra Satanás e foi vencedor. Agora eu pergunto, você, no caso nós, podemos ser igual. Então, o que aconteceu? Em todas essas histórias, Satanás tentou, falou do jeito dele, usou as entrelinhas, tentou jogar o mal para você. Muitas vezes nós caímos nessa tentação, não é isso? Mas isso, bobo, você vai pegar só R$50, qual o problema? Pega essa fruta na feira e não paga não. O cara te deu o troco errado, é para você, fica quieto, ninguém está vendo. Azar dele, quer dizer, azar dele. Outra coisa, o irmão está precisando de uma ajuda, que explica para o irmão, não, ele que se vire, cara. Que vale uma pessoa para ajudar. Eu não vou ajudar, mas fundamental depois ajuda, não é assim que a gente vê? Isso é tudo Satanás colocando as ideias na nossa cabeça. E muitas vezes o que nós fazemos? A gente segue a ideia e faz isso. A gente não pensa. Por isso que é bom. Por isso que é bom, eu falei, lê os evangelhos. Você vai ter uma ideia de Jesus e a vida de Jesus legalzinho. Muito bem, mas nós estamos falando de outra coisa, a tentação de Jesus, que nós podemos também ser tentados. Vamos lá no Lucas 4. Eu amo. É na sequência. É o meu predileto, Lucas. Lucas é mais falante. É Lucas 13 versos. Nossa! Lucas Você 4. acredita que eu tenho 28 anos de adventista? Eu nunca tinha prestado atenção nisso que ele está explicando. Doutor Lucas. Lucas Lucas 4. 4. É de 1 a 13. Inclusive, em todas as Bíblias vai ter lá o subitem, né? Satanás tenta Jesus no deserto. Satanás tenta Jesus no deserto. Ou as tentações de Jesus. Tudo é isso. Então vou começar aqui. Pois é, vamos lá. É Lucas 4, começando 1. Amém? Amém, Da amém. Fábio. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Até aí foi no deserto, todo igual, para todos falar. Só que aqui foi cheio do Espírito Santo.
em Marcos não falou nada de Espírito Santo, foi dizer que ele foi. Muito bem, vamos lá, gente. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ao diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhes darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Onde é a minha? 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele dirás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és o filho de Deus, atiraste daqui abaixo. Pináculo. Vocês sabem o que é pináculo? Não. Morro bem alto, né? O pináculo do templo. É um pico, tipo o pico do Jaraguá? É o que é? O pico do É o pico da torre, vamos dizer assim. Na igreja, onde, vamos dizer assim, onde tem a cruz, quanto mais alto daí, isso que é o pináculo. E é bom, por isso que lembra que nós falamos do dicionário? Você tem que ter um dicionário quando está lendo uma Bíblia. Para quê? Surge o pináculo, o que é o pináculo? Ninguém vai saber. Você que é o pai do Pinóquio, né? Vou jogar no Google. Você descobre, tá vendo? Aí você já lê. Aí conclusão, ficou mais fácil. O diabo pegou Jesus e colocou no pináculo do templo, quer dizer, colocou no ponto mais alto, colocando enxergar. Então você consegue já. Não deu para, de repente, você até ver Jesus lá na parte mais Flutuando alta? com ele, É né? isso. Para poder subir. Muito agora quem me perdeu fui eu aqui. É o 10. É o 10. pináculo, né? Eu fiquei perdido no pináculo, né? Porque está escrito: mandarás os teus anjos acerca de ti e te guardam. E que te sustentam nas mãos para que nunca tropece com teu pé em algumas pedras. Respondeu-lhe Jesus: de testar, não tentarás o Senhor teu Deus. 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Nossa, que tradução diferente. A minha está assim, ó. Também diferente. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Quer dizer, Satanás tentou Jesus de qualquer jeito, não conseguiu mais, saiu fora. Por quê? E aí que está um grande fundamento. Nós também somos tentados. É claro que a gente não é Jesus, a gente não tem aquele poder de segurar, mas nós temos sim o poder de pedir para Deus e para Jesus nos livrar daquilo. Quando tiver alguma tentação e você for tentado, se você pedir para Jesus te proteger, para Deus ele vai te proteger. E Satanás vai deixar você. Aqui diz assim, ó, às vezes o que somos tentados de fazer não é errado, frequentemente somos tentados não em nossas fraquezas, mas naquilo que temos domínio. O diabo tentou a Jesus em seu ponto forte. Jesus tem todo o poder. Ele poderia usá-lo para mover ou transformar as pedras, governar os reinos do mundo e até convocar os anjos para servir. Satanás queria que Jesus usasse esse poder sem considerar sua missão. Quando cedemos ao diabo e usamos erradamente nossos recursos, tornamos-nos orgulhosos e presunçosos, confiando em nosso próprio poder. Sentimos pouca necessidade de Deus. Para evitar essa armadilha, devemos perceber que nossas forças e nossos dons são dádiva de Deus para nós. Devemos consagrá-lo a Deus. Satanás chegou em Jesus e fez o quê? Nos pontos que Jesus considerava forte. Se ele era filho de Deus, se ele conseguia transformar pão. Ele queria, se Jesus quisesse, ele fazia. Mas ele ia obedecer Satanás? Ele estava obedecendo. Ele vai obedecer Satanás? Não. Ele foi lá. Qual foi o ponto fundamental de Jesus vir à Terra? Para livrar
para nos salvar, morrer por nós e nos salvar. E mostrar que nós também temos o sentido de livrar de Satanás das tentações. Por isso que eu falei antecipadamente, quando nós tivermos algum problema sério na nossa vida, não vamos tentar nós mesmos querer brigar com Satanás, que a gente não vai conseguir. Vamos ajoelhar, pedir para Deus ajudar. E você vai ver, cara, que daí um pouquinho de tempo o Espírito Santo está te dando uma luz de como você vai sair. Por isso que a gente é bom quando o pessoal aqui faz pedido e tal. Tudo bem, Deus vai atender. É claro que muitos pedidos não é na hora que a gente quer. O pedido é de acordo com a vontade de Deus. Ele vai atender, sim, de acordo com a vontade dele. Mas é bom nós fazermos porque a gente sente Deus próximo da gente. A gente sente, e a hora que a gente recebe o pedido nosso de volta, a gente sente que o Espírito Santo de Deus não está nos ajudando. E quantas vezes nós recebemos o nosso pedido de volta e muitas vezes esquecemos de agradecer. E a gente vê aqui, ó, que Jesus usou 3 versos da Bíblia e já Satanás se retirou. Jesus não ficou perguntando, não ficou, porque às vezes pode acontecer de um de nós, igual a Eva fez, porque a primeira sessão espírita foi com Eva, ficou ali conversando com a serpente. Jesus, em 3 versos da Bíblia que ele falou, Satanás já se retirou. Então ele usou, assim diz o Senhor, para fazer que Satanás saísse. Não ficou perguntando, indagando, ele falou e acabou. E a gente percebe que essa tentação que Jesus passou foi qual? Primeiro no apetite. A mesma coisa que Eva caiu, ele venceu para mostrar que a gente é capaz. No apetite, na adoração, de que ele tem que ser adorado, que é Deus, né? Só a Deus. E ele estava 40 dias, né, com fome. Então, ele podia ter caído, né? Não era nada demais ele transformar uma pedra em pão, mas aí ele estava. A glória seria era para Satanás, não para Deus. Então, ele mostrou que não é só de pão que a gente vai ver, mas da palavra que sai da boca de Deus. E aí você vê, ó, as coisas que Eva caiu, Jesus venceu para mostrar que a gente pode vencer. No apetite, no domínio próprio e na adoração. Que a coisa que mais Satanás quer, que tira a adoração de Deus e coloca para ele. E uma outra coisa importante que eu li aqui também. Satanás, ele ataca não naquilo que você não sabe. Ele ataca naquilo que você domina com mais facilidade. Porque aí, você dominando com mais facilidade, você vai achar que você também pode, você vai conseguir resolver o problema. Né? Se ele poderia, Jesus, ele poderia resolver aquele problema. É verdade, eu consigo transformar pedras em pão, eu vou transformar, qual é o problema? Vou matar minha fome. Né? Jesus não fez porque era uma ordem, como você falou, de Satanás. E a outra coisa, Satanás também, quando nos atenta ou quer fazer alguma coisa com a gente, ele espera você estar vulnerável. Jesus ficou 40 dias no deserto, para depois ele chegar e tentar um negócio. Não está dizendo, Jesus foi ao deserto e no primeiro dia Satanás chegou. Não, Jesus estava 40 dias jejuando, foi quando Satanás chegou. Então ele vai esperar você estar bem debilitado. Só que assim, aparentemente ele podia, aos nossos olhos, estar vulnerável, mas esses 40 dias deixou ele tão forte que aparentemente, na parte física, ele poderia estar vulnerável pela fome, mas espiritualmente ele estava... Mas aí que está, só que Satanás ele pensa o seguinte, não, agora ele está vulnerável, eu vou lá. E é assim que ele faz com a gente. De repente você está numa situação difícil da sua vida, e ele fala, não, minha única solução agora é fazer isso. É onde você está vulnerável e você vai e faz e comete um erro. Depois você vai se complicar a vida toda. Entendeu? Então, esses 3 evangelhos, verificamos isso. Esses evangelhos sinóticos mostrou o quê? A mesma história por um outro ângulo que nós conseguimos entender melhor. Né? E tem outras histórias também, se você conseguir. Pois é engraçado dessa história, Jesus que contou para eles, né? Oi? Jesus que contou para os discípulos. Então, eles ouviram atentamente ali a história de Jesus contando com todos os detalhes. Mas o Marcos foi assim, para ele o menos foi muito, né? O menos foi mais. Não, mas ele deu a ideia do que era. Deu a ideia, então, mas assim... E na verdade, Marcos, Mateus e Lucas, eles contaram a vida dos evangelhos, contaram a vida de Jesus. Os milagres, o que ele fez, o nascimento, a morte, a ressurreição, contaram a vida de Jesus de maneira geral. Isso que eles fizeram. Né? Só que aí cai numa determinada história, que cada um talvez pode ser que Marcos, em alguma, eu não me lembro agora de cabeça, mas pode ser que tenha alguma outra história, alguma outro fato,
que ele vai contar mais longo do que os outros contaram. É a mesma coisa, ó, se eu contar uma história para você, pro Messias, pro João, pro Mar e pro Marcelo, vai ser a mesma coisa aqui. Cada um vai contar a história para outra pessoa como eu contei na palavra dele. Esse aqui provavelmente vai resumir o máximo que ele puder. O João já vai dar uma esticadinha maior. E ele já vai ser igual ao outro. Então, é a mesma coisa, né? Você sabe o que eu prestei atenção na Bíblia? É a respeito do batismo. Não vou comentar agora, vou falar só um pedacinho. O batismo de Jesus, a especificação de cada um deles. Cada um deles especificado de uma forma. E entrou, e batizou e saiu logo da água. Tem um que fala que ele saiu logo, né? E cada um especifica de um jeito. Cada um acaba falando, né? Tem batismo, a tentação, mistério de Jesus na Galileia, a viagem do ministério, né? a semana da paixão, a morte, a ressurreição, são várias coisas. Agora, muito bem. Agora nós temos 4 evangelhos. Só sobrou qual? O João. Que eu acho mais bonito, o nome mais bonito. E a semana passada quem fez aqui foi a Joana. Foi Joana. A Joana? A Joana. Joana, você não. Tá. O João, então. Por que o evangelho de João não entra na lista dos sinóticos? Por que vocês acham que não entra? Porque é diferente. Né? Por quê? A maioria das suas narrativas não foram narradas em Mateus, não foi narrada em Marcos e não foi narrada em Lucas. Por isso que o evangelho dele não é considerado sinótico também. Ele contou a mesma vida de Jesus. Só que a maior parte não tem. Pode até ter alguma coisa, só que mais resumido ou não dando muita ênfase em uma coisa, dando ênfase no sentido dele. Entendeu? Mas o prato aqui já não é a tentação de Jesus, né? Pode até ser. Tudo isso, claro, foi planejado por Deus para trazer uma visão ainda mais rica da passagem de Cristo pela terra. Uma coisa importante. A gente fala Lucas, fala Marcos, fala Mateus, mas para quê? Deus sabe o que faz. Se ele pediu, se ele mandou Marcos, Lucas e Mateus escreveram daquela maneira, que tinha um significado. Vamos pensar o seguinte, vamos dizer que não tenha significado nenhum no mundo, isso que ele fez, a tentação de Jesus. Vamos dizer que ninguém pregue e ninguém fale nada. Mas só o fato de hoje, dia 1º de dezembro de 2017, nós estarmos aqui discutindo isso, é uma coisa que Deus já tinha previsto isso. Não é lógico que todo mundo fala, mas eu estou dizendo, então tudo que está na Bíblia tem um significado. Deus, ele faz aquilo porque é importante. É claro que nós estamos discutindo, mas todo mundo também discute isso e fala sobre isso. Mas é uma ideia para vocês terem. Tudo que está é Deus que manda. É Deus que planeja para colocar. Distinção e aspectos. Aqui, ó, esses evangelhos sinóticos, é mais do que o evangelho de João, nos mostram uma narrativa plena dos fatos, de ligações com o Antigo Testamento, no que permite construir totalmente o nosso entendimento sobre a revelação de Deus que estava fazendo sobre Cristo. Você pegando tudo isso e levando lá, pegando no Antigo Testamento também e floreando alguma coisa, você vai ver que Deus queria mostrar para, afinal de contas, depois de 2000 anos, como é que nós estamos sabendo da vida de Jesus aqui na Terra? Através da Bíblia. Vocês imaginam? Vamos pensar assim, quantas pessoas morreram há 10 anos atrás, que de repente a gente nem lembra mais do nome. Não é isso? Pode ter. De repente eu tenho um vizinho que morreu. Qual o nome do vizinho mesmo? Talvez pela idade, minha, mas a gente acabou lembrando. Um amigo do trabalho, eu tinha um amigo legal no trabalho, o nome dele, eu não lembro, cara, morreu faz 15 anos, a gente não lembra. Jesus fazem 2000 anos, mais de 2000 anos, né? E até hoje a gente sabe a história dele completa, graças a esses evangelhos, a esses relatos que cada um falava, a esses relatos que cada um colocou. Por isso, Marcelo, que eu te falei, é bom começar a ver a Bíblia pelos evangelhos. Você vai ter uma ideia de Jesus, com aquela que nós falamos também, com o dicionário, aquela coisa toda, você verificando, e lendo todos eles, que quando você começar a ler um,
terminou, você vai cair no outro evangelho e você vai recordar alguma coisa na outra. Você vai fazer um link, você vai ter uma ideia completa. Não só ele, como todo mundo que está fazendo a mesma história também. Vocês vão verificar que é isso. Uma ideia boa, João, gostei. E de repente, quando você chegar em João, tudo bem, não vai ter toda a mesma coisa, mas vai falar de Jesus também numa outra perspectiva, numa outra situação. Você vê, ó, o Velho Testamento era Deus revelando ao homem, e o homem revelando Deus como ele entendia. No Novo Testamento é o próprio Deus se revelando através de Jesus. Então você vê como é uma força, o personagem central da Bíblia é Jesus, mas aqui no Novo Testamento você vê bem mais claro o amor de Deus, quem é Jesus, a gente entende, né? Ele está se revelando na Bíblia inteira, mas no Novo Testamento você consegue entender mais o amor de Deus, consegue ver Jesus em ação. Então você vê quem é esse Deus que a gente acreditava, que às vezes tinha coisas que não entendia muito, né? Através da vida de Jesus você consegue entender o amor desse Deus. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias em João 21. Ô João, se eu não me engano, aquela história da mulher samaritana só tem de João, não é? Não é de ter visto ela no João. Me parece que eu sou João. Acho que eu sou de João. Porque o João ele conta histórias que nos outros não tem. Diferente, é. Muito bem, quer ver João 21 para a gente encerrar. 21, 25. Isso. Aqui nós vimos que esses evangelhos são várias histórias repetidas um no outro, que chamamos de sinóticos, e tem de João também, que fala muitas coisas, né? Agora João encerra da seguinte maneira, amém? Amém. João 21, 25, amém? Amém. Amém. Aqui diz assim, ó, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuidado que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros, que se escreve apresentada em um tribunal, aquele que as ouvem deve fazer uma escolha. Aqueles que leem o Evangelho de João também devem fazer uma escolha. Aceitar que Jesus é o Filho de Deus ou não. No caso de sua vida, você é o júri. As evidências foram claramente apresentadas. Você pode decidir. Leia o Evangelho de João e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, aqui fala do Evangelho de Deus, mas eu digo o seguinte, todos os Evangelhos que você lê, e tudo que na Bíblia que você lê e que relata de Cristo, nós temos que ler, tendo em nossa mente que realmente Jesus é o Filho de Deus, que Ele fez tudo isso e fez por nós. Você vê que ele Foi inspirado por Deus, né? Tudo foi Inspirado, dado por né? Deus. Tudo inspirado por Deus. E principal, Ele fez o que fez para quê? Para nos salvar. Que amor é esse? Só com esse objetivo, né? Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Você vê aqui, ó, no começo do Evangelho de João, ele fala, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fala de uma forma diferente dos outros, né? Falando que é Jesus, que Jesus era Deus e veio, habitou, e ele fala. Eu acho lindo na parte que ele fala que ele vai preparar um lugar para a gente, né? Então, João é o discípulo do amor, ele fala do amor de Jesus por nós, né? Tudo que ele fez, se a gente parar para olhar tudo que Jesus fez por nós, você pensa, não tem como você se perder. Agora, se a gente se olhar para nós, eu estou perdido, mas se eu olhar para Jesus, tudo que ele fez por mim, se eu lesse só esse livro da Bíblia, já era uma forma de eu me apegar e ter a certeza do amor de Jesus por mim, quanto mais a Bíblia toda, né? Bem, gente, então eu acho que foi proveitoso, pelo menos. Gostei do sinótico. Então vamos. Sinótico são eles. Não, é mais uma palavrinha. Pinar. Pequeno povo muito feliz, somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, Ele nos irá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Maranatá. O Senhor logo vem. E junto veremos? Amém.